Deus, sobre este universo, sobre a realidade, e que conhecem o conteúdo dos Vedas de maneira profunda, pois eles vivem no seu dia a dia, não é, esta experiência. Nós usamos a palavra realização. Vamos começar a continuação do 14º capítulo, entoando os mantras que nos conectam aos Vaishnavas. Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então por favor abram o Bhagavad Gita no capítulo 14. Aqueles que não têm Bhagavad Gita podem simplesmente seguir a aula, pois nós vamos ler os versos. Então não há obrigatoriedade em estar com o livro às mãos. Na aula passada nós estávamos explicando este capítulo que se chama Os Três Modos da Natureza Material. Nós vamos fazer um pequeno flashback, uma pequena microscópica revisão. Mais do que uma revisão, nós vamos rever o conteúdo deste capítulo, pois é um capítulo muito importante. Nós estávamos falando das três divisões da natureza, os três modos da natureza material. Krishna começa este capítulo dizendo para Arjuna algo bastante surpreendente. O capítulo precedente, o 13º capítulo, perlustrou as diferenças entre a matéria e o espírito. E neste capítulo nós estamos entendendo o mecanismo do mundo material. E Krishna diz a Arjuna que este conhecimento é o mais elevado de todos os campos relativo à sabedoria. Compreendendo tal conhecimento, os sábios alcançam a perfeição última além deste plano mundano. Eu aconselhei a todos que ouvissem a aula da semana passada, aqueles que a perderam, pois é algo muito importante entender esse aspecto. Então, vamos refletir mais uma vez. O universo material é dividido em três grandes categorias, em três grandes modalidades. Tudo que existe dentro de três modalidades. Você pode ter uma obra de arte, como dizíamos na aula de ontem, na modalidade da ignorância, na modalidade da paixão e também na modalidade da bondade material. Os nossos pensamentos, as nossas ações, os desejos, o trabalho, as pessoas também podem ser divididas nessas três modalidades. Existem pessoas que vivem dentro da ignorância, pessoas que vivem dentro da paixão, pessoas que já alcançaram o nível de bondade. Então, Krishna diz isso a Arjuna. Descreverei novamente a você este ensinamento supremo, o mais elevado de todos os campos do conhecimento. Compreendendo, os sábios alcançam a perfeição última além deste plano mundano. Ao se refugiar nesse conhecimento, a alma atinge minha natureza. Deste modo, ela não nasce na manifestação cósmica, nem sofre morte na dissolução do universo. A matéria primordial é o ventre original de todas as formas de vida, que nascem dos ventres de todas as espécies. E eu sou o pai doador da semente. As três modalidades da bondade, paixão e ignorância que nascem da natureza material
atam a imutável alma espiritual ao corpo. Portanto, o que nos prende à matéria são estas gunas. O que são gunas? A palavra é traduzida como qualidade, modalidade, modo. Mas isso é uma maneira de dividirmos o mundo. Você pode dividir a realidade em 3 diferentes qualidades. Tudo cabe dentro dessas 3 diferentes qualidades. Um objeto feito de pele de animal está na modalidade da ignorância, pois ele requer o sofrimento de um determinado animal para que ele possa ser construído. Então, qualquer coisa pode ser vista, digamos assim, um perfume que exale um bom cheiro, mas na verdade seja intoxicante do ponto de vista químico. As pessoas, tendem a perfumar a casa com sprays modernos, e para deixar um aroma agradável. Mas ignoras do fato de que aquele spray contém benzopireno ou sei lá qual elemento químico negativo, nocivo à saúde. Elas estão sentindo algo que tem um bom cheiro, mas estão se deixando envenenar por aspectos químicos relativos a tal substância. Então nós temos que entender que há um conhecimento, na verdade, mais profundo, essencial em relação às coisas, e que, em primeira e última análise, tudo pode ser dividido desta maneira. Tudo pode ser catalogado em 3 grandes categorias, inclusive um ser humano, inclusive as fases da nossa vida. De tal ano a tal ano eu vivi dentro da ignorância, eu me intoxicava, ou eu era mal com as pessoas, me comportava de maneira agressiva, respondia de maneira inadequada a pessoas que hierarquicamente eram superiores a mim, não conseguia compreender a ordem das coisas, a organização social e a organização material. Tinha muita preguiça, sono, a pessoas que cometem atos impróprios, não é? Mesmo que tenhamos sido nós, em momentos da nossa vida no passado. Isso é catalogável como tamaguna, a modalidade da ignorância. A Krishna continua, nós vamos ler rapidamente estes versos, nós chegamos ao verso 14, se eu não me engano. Dessas 3 modalidades, devido à sua pureza, a modalidade da bondade é esclarecedora e saudável, condicionando a pessoa por meio da felicidade e do conhecimento. Saiba que a modalidade da paixão é a corporificação do desejo, nascida do anseio e do apego, condiciona a pessoa à ação. E saiba, ó Bharata, que a modalidade da ignorância, que nasce da escuridão, é a ignorância de todos os seres corporificados, condicionando-os à ilusão, à preguiça e ao sono. O que significa que algo seja a corporificação da paixão ou a corporificação da ignorância? Quando uma pessoa age na matéria, vamos supor um assassino que sente um impulso de ferir alguém. Quando ele toma nas mãos uma arma, e corta, digamos assim, a pele do braço de alguém de maneira agressiva, ele está corporificando as energias, os pensamentos, os desejos da ignorância dentro do cosmos. Como nós já explicamos, essas 3 modalidades são transmitidas dentro do rádio da ilusão material, Maya. Então, quando alguém pinta um quadro cuja cena retrata violência, crueldade, e cuja energia que emana deste quadro é algo desagradável, é algo pesado, cheio de negatividade. Aquele quadro também está personificando de certa forma, não é? Na verdade não há uma pessoa no quadro, mas o artista está personificando a violência. Ele se torna veículo desta ignorância. Então ele é o corpo da ignorância dentro da matéria. Assim como Krishna é a forma transcendental de Deus, o corpo do infinito dentro do espírito, dentro da plataforma transcendental, Krishna é a corporificação do absoluto. Porque por ele ser corporificação do absoluto, por ele ser Deus,
tudo é corporificado e corporificável dentro da realidade que ele cria. Pois ele é assim. Então, aquele que é apaixonado, né? Aquele que sai pelo mundo, o Dom Juan, conquistando amores e aventuras, ele está corporificando a paixão. Ele não é o único corpo da paixão. Obviamente existem pessoas que também estão agindo, outras pessoas que também estão agindo desta maneira, na ignorância, na paixão e na bondade. Então, a própria bondade também é corporificada através daqueles que agem com caridade, aqueles que se dedicam como nós explicamos ontem, a Deus, à criação, ao universo, à natureza do mundo, à sociedade, à família e, por último, a si mesmos. Uma pessoa que consegue enxergar a realidade neste prisma e entender o que isso significa, não de maneira ideológica e fanática, mas de maneira racional e inteligente. Nós não devemos pensar que nós devemos, então, distribuir os alimentos da nossa casa, todos os nossos bens à sociedade, se nós estamos por último nesta fila. Por quê? Porque isso seria um fanatismo. Baseado em qual princípio? No fato de que se você distribui todos os seus bens para a sociedade, perde uma casa, perde um abrigo, como é que você pode servir a Deus em primeiro lugar? Antes da sociedade. Você não precisa primeiro estar a serviço do absoluto, a serviço da inteligência suprema, a serviço de Krishna. Então, como é que, se você entende que os seus objetos devem ser distribuídos a todos, como é que você se priva dos objetos que podem proporcionar o seu serviço a Deus, se você se considera, digamos assim, tão caridoso a ponto de perder os instrumentos com o qual você serve a Deus? Você não está entendendo a frase. Primeiro Deus, depois o universo e depois a civilização, a sociedade. Portanto, não é primeiro a sociedade em absoluto. Se você é um servo eficaz, se você é alguém que está amorosamente participando da sintonia da realidade material a serviço favorável em relação a Deus, você deve hierarquizar da maneira correta. Se eu perco todos os meus objetos, se eu não tenho mais livros nos quais ler sobre Krishna, sobre Bhagavad Gita, eu fiz um ato ao distribuir tudo que eu possuía para a cidade, para os habitantes da cidade onde eu morava, insensato, pois eu não poderei servir aquele que está em primeiro lugar sem instrumentos. Caso uma pessoa adoeça durante o inverno, pois ela dorme embaixo de uma árvore, e não seja mais capaz de pronunciar palavras que indicam o conhecimento védico, o conhecimento eterno de maneira apropriada, como é que ela está servindo a Krishna? Não devemos entender os mantras de maneira ideológica. Bhaktisiddhanta, considerado Jagat Guru, o guru do universo, disse de maneira bem clara, não sirva o guru de maneira irracional. Ou seja, não entenda o serviço de maneira infantil, fanática. Existe uma harmonia dentro da realidade material em nome de Deus. E tal harmonia deve ser pesada, deve ser calibrada para que as pessoas possam finalmente servir, mas evoluindo e não criando uma ilusão que se aproxima muito mais do fanatismo do que de um serviço inteligente. Devemos tomar muito cuidado para saber aplicar o conhecimento védico de maneira correta. Por outro lado, não devemos também, digamos assim, usar os mantras védicos e os ensinamentos dos grandes mestres para justificar o nosso egoísmo. Então eu não dou nada para ninguém porque eu preciso servir a Krishna, mas na verdade no seu coração você não está servindo Deus. Você simplesmente está acumulando bens materiais e contando para você que você está servindo ao Supremo. Nós devemos encontrar a medida correta, purificar o coração por um lado, começar por isso, e por outro lado, tomar cuidado com
pontos de vistas que não consideram a harmonia da realidade material e uma correta hierarquia dos mantras védicos. Deus tem o seu corpo original e tem suas expansões que se relacionam ao corpo original hierarquicamente. Krishna é o um. Portanto, o Mahavishnu, como nós já explicamos, a expansão de Deus, o corpo de Deus, né? A multiplicação dos corpos de Deus são chamadas de expansões. Elas existem simultaneamente dentro da realidade espiritual e material. É assim que Deus é infinito. O Mahavishnu é o aspecto de Krishna que vai gerar os universos. Ele é a fonte da criação. Porém, hierarquicamente, ele presta reverências a Krishna. A forma original de Deus é hierarquicamente superior a Deus, o Criador. Pois a forma original de Deus é o eu íntimo do Absoluto, como nós entendemos. Para aqueles que não ouviram as aulas do capítulo 10, 11 e 12, fica mais difícil entender este aspecto. Peço a vocês que assistam às aulas passadas, se possível cronologicamente. A aula passada é muito importante, pois ela vai explicar esta questão das gunas, né? E assim, passo a passo, vocês compõem o quadro desta realidade material e da realidade infinita. Muito bem. Krishna continua. Saiba que a modalidade da ignorância que nasce da escuridão é a ignorância de todos os seres corporificados, condicionando-os à ilusão, à preguiça e ao sono. A modalidade da bondade condiciona o ser corporificado por meio da felicidade e a da paixão condiciona-o pela ação. Então, aqueles grandes trabalhadores, as pessoas que querem realizar coisas, eles estão nesta plataforma. Hoje em dia a sociedade vê com bons olhos os grandes empreendedores, mas vê com olhos de desprezo os filósofos, os mestres, aqueles que se ocupam de organizar o pensamento da sociedade. Isso é um aspecto de Kali Yuga, da era em que nós estamos atravessando, a incompreensão da função do sábio dentro da sociedade. A modalidade da ignorância encobre o conhecimento e aprisiona o homem na ilusão. A bondade supera a paixão e a ignorância. A paixão supera a bondade e a ignorância. E a ignorância supera a bondade e a paixão ciclicamente. Krishna explica. Cada modalidade, por sua vez, vence as demais numa batalha sem fim por supremacia. Existe uma guerra de energias dentro do cosmos, uma guerra de emoções, uma guerra de pensamento. Os pensamentos da ignorância querem dominar a humanidade. Os pensamentos da paixão também querem dominar a humanidade. Os pensamentos da bondade também querem a supremacia da mente do homem. Todos estes três aspectos são materiais. Krishna explica isso também em outros momentos do Bhagavad Gita. Existe bondade material e acima dela existe a bondade transcendental. A capacidade de enxergar o que está por trás do ato caridoso de distribuirmos cobertores. O que está por trás do ato caridoso de distribuirmos alimento aos necessitados. Há algo além do teatro material. Krishna está agora falando do teatro, das três formas de emoções, das três qualidades com que nós podemos dividir as florestas, as folhas das árvores, há folhas venenosas, as folhas que curam, há folhas que são belas. As três formas também estão dentro desta conjugação, dessa categorização da realidade. Quando os portais do corpo são iluminados com conhecimento, saiba que isto é uma manifestação da modalidade da bondade. Ou seja, quando nós estamos nos alimentando sem intoxicar a boca com animais, com o corpo de animais. Quando nós não estamos mais sorvendo líquidos intoxicantes, quando nós não estamos mais tragando fumaça intoxicante, nós estamos limpando os 9 portais do corpo. O corpo tem olhos, boca, nariz, orelhas, os genitais, etc. São 9 portas. O corpo também é descrito na literatura védica como a cidade das 9 portas.
Saiba que quando a modalidade da paixão predomina numa pessoa, manifestam-se a cobiça, o esforço intenso, a ocupação em atividades, a inquietação e a ansiedade. Pela influência da modalidade da ignorância, manifestam-se os sintomas do torpor, da inatividade, da ilusão e da desorientação. Portanto, as pessoas que estão ensinando o que não é perfeito, as pessoas que estão sentindo preguiça, não é? Hoje em dia também a preguiça é celebrada. Há personagens de histórias em quadrinhos que odeiam as segundas-feiras, outros reclamam de terem que trabalhar, outros querem ficar deitados na roça, mascando um pedaço de folha, não é? Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário entender. A ignorância é inferior à paixão, como nós já explicamos. Aqueles que têm vontade de trabalhar, aqueles que têm vontade de realizar e constroem um mundo, são superiores àqueles que têm preguiça desses aspectos, que não desejam se esforçar. Assim como aqueles que já se esforçaram, na verdade, isso diz respeito a esta ou a outras vidas. Aqueles que já se esforçaram têm a possibilidade de agir dentro da modalidade da bondade. Para isso nós temos que entender o karma, nós já falamos disso em outros momentos, não é? Se o filho de uma família que tem um certo patamar econômico, um certo bem-estar econômico, hoje em dia na sociedade ele é mal visto. Eu me lembro de pessoas dizendo assim, fulano nasceu rico, mas o ciclano construiu o próprio dinheiro. Mas então, se todos nós tivéssemos que reconstruir o bem-estar econômico da nossa família, nós não pararíamos nunca de trabalhar. O mundo seria regulado pela paixão, assim como hoje há, digamos, a tendência a acreditar que seja o correto. Aqueles que têm milhões de namoradas, aqueles que têm milhões de objetos, aqueles que têm lindas coleções de obra de arte, aqueles que têm vários carros, aqueles que viajaram para vários lugares, são estes os modelos da sociedade atual. Porém, os Vedas dizem que o mais avançado do que a paixão, é a bondade. É aquele que já não precisa de tantos brinquedos dentro da realidade material. E consegue agir de maneira sábia, com ética elevada e interferir no mundo através de atitudes, de gestos, que levam o homem à consciência de Deus, principalmente a consciência ligada aos Vedas, que são a literatura original do mundo, de maneira correta, né? De maneira efetiva. Vamos dar mais um exemplo. Se o príncipe tivesse que conquistar outro reino para ser digno da coroa, quantos reinos existiriam no planeta Terra? Se o filho não merece a posição social da família, o que seria do karma? Por que é que tal pessoa nasce em tal família, em tal momento, em tal cidade, em tal casa? Porque Deus determina que tal pessoa possua determinadas específicas bênçãos que vêm do DNA, da posição social de tal família. Há pessoas que dizem, mas eu não mereço isso porque isso foram meus pais que criaram. Mas na verdade é provável que tal pessoa tenha criado condições assim na vida precedente. Não haveria evolução se todos tivéssemos que, do zero da infância à velhice, passar por tudo de novo. Então todos os seres humanos teriam que ser levados a um estado de pobreza na infância, serem soltos numa situação de pouca facilidade e terem que enfrentar a vida do zero. Então, não é assim que funciona. A diversidade material é prevista por Deus. Obviamente isso não significa que não hajam injustiças que o homem cometa. O homem, sim, tem o seu livre-arbítrio e está agindo de maneira imperfeita em alguns momentos e alterando certos equilíbrios. A literatura védica nos fornece a posição equilibrada de cada um dos cursores
deste aparelho de som. Nos anos 70, os aparelhos de som vinham com os equalizadores manuais. Eu me lembro, eu era pequeno e queria ficar mexendo para ver a diferença da música, se eu virava o cursor para a direita ou para a esquerda. Eu ficava fascinado com isso. Não tinha fim também. Eu mexia para cá e mexia para lá, não é? A criança não se satisfaz com o equilíbrio da música. Esses cursores vão ficando claros para nós a partir do momento que nós vamos avançando em conhecimento védico. O que é correto, como é correto, etc, etc. O que é a paixão, o que é a ignorância, o que é a bondade. Isso vai ficando cada vez mais em foco. Vocês vão ver a diferença para vocês de entender a realidade agora, de entender a realidade daqui a 6 meses ou 1 ano a mais de estudo em relação às Escrituras. Quando a pessoa morre, situada na modalidade da bondade, ela vai para os planos puros, onde aqueles que possuem conhecimento elevado residem. Quando a pessoa morre na modalidade da paixão, nasce como um ser humano apegado às atividades mundanas. Se uma pessoa morre na modalidade da ignorância, ela entra em espécies inferiores. Portanto, nós perdemos, hoje alguém me escreveu no Facebook dizendo, segundo os Vedas nós evoluímos? Sim. Existe uma lei do livre-arbítrio, nós podemos ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, evoluir ou involuir. Senão não seria uma lei do karma, você não teria livre-arbítrio nenhum. Se você evoluísse por osmose, simplesmente porque está vivo, não é um carrossel a realidade material. Ela é uma aventura, ela é um processo que requer esforço pessoal. Então, aqueles que abandonam o corpo, agindo, pensando, sentindo, através das modalidades da ignorância que são transmitidas, sugeridas pela realidade material. Peço que vocês escutem as aulas passadas para entender melhor esse aspecto e as aulas da quarta-feira no Facebook. Os planetas estão transmitindo impulsos, as próprias gunas em si, de certa forma. Os planetas são responsáveis, inclusive, pelo crescimento de determinadas plantas. O planeta maléfico alimenta e nutre venenos dentro da realidade material. Há uma relação entre o crescimento da planta e a ação dos planetas. Né? A Lua age sobre o crescimento de todas as plantas. Porém, a Lua é considerada, entre os Vedas, a rainha dentre as estrelas, a rainha dentre os planetas. O Sol já é diferente da Lua. Não é? Enfim, a realidade é manipulada dentro do mundo material. Deus está criando uma realidade que possui determinadas possibilidades. Você pode viver um X número de experiências dentro da matéria. Por exemplo, se alguém desejasse, eu quero ter um corpo só pela metade. Na metade do meu nariz corta, fica um vidro do lado de cá, e a pessoa fica vendo metade dos meus órgãos e do outro lado ela fala comigo. Ela não pode fazer isso. Esse formato não está previsto. Há alguns artistas plásticos que fizeram isso com alguns animais e expuseram tais animais em público. Mas isso é um ato de crueldade, é uma arte na modalidade da ignorância extrema. Então, não é possível dar asas à nossa imaginação de maneira não prevista por Deus. Krishna cria um âmbito, um fliperama dentro do universo material, desculpem a metáfora, no qual são possíveis um X quase incontável número de atitudes, de pensamentos, divididos nas 3 gunas. Os sábios dizem que as boas ações resultam em pureza. Ações apaixonadas resultam em tristeza e ações ignorantes conduzem à escuridão. Da modalidade da bondade surge o conhecimento. Da modalidade da paixão surge a cobiça. E da modalidade da ignorância surge a ilusão. A desorientação, a ausência de conhecimento. Nós já falamos na aula passada sobre a loucura. Hoje em dia a loucura aparece para os homens como algo positivo. Ai, que coisa mais louca! Mas a loucura é uma tragédia para o indivíduo
e perder os parâmetros reais da realidade também é. Da modalidade da bondade surge o conhecimento. Portanto, é isso que nós temos que buscar. As pessoas na modalidade da bondade ascendem até Brahmaloka, até as estrelas mais elevadas do cosmos material. As que estão na modalidade da paixão permanecem no meio, como os humanos, e os desafortunados, as pessoas ignorantes, descendem aos planos inferiores, aos planos de sofrimento. Então aqui Krishna está falando dos famosos 3 mundos. Muitas vezes quando nós lemos essa expressão nos Vedas, nós não entendemos. Como assim Krishna é o Senhor dos 3 mundos? Tem muito mais mundo na realidade material. Tem o planeta tal, tem não sei quantas galáxias. 3 mundos são 3 categorias de mundos. Os mundos também estão em ignorância, paixão e bondade. Os mundos da ignorância são os planetas ou os níveis planetários que não recebem luz solar. São realidades infernais, segundo os Vedas. É daí que vem a ideia do inferno que nós conhecemos no Ocidente. Onde as civilizações buscam o controle da matéria sem passar pelo avanço da ética e pela devoção ao Supremo. A modalidade da paixão é representada pela Terra. Os humanos são aqueles que estão vivendo digamos assim, uma plataforma conduzida pela paixão, pelo desejo. Né? Isso não quer dizer que no cosmos não haja desejo em outros seres vivos. Né? Os animais, na verdade, também desejam, as entidades demoníacas também têm desejos. Né? Tudo isso é comum dentro do cosmos. Os semideuses também têm desejo. Os semideuses também atravessam pensamentos de paixão, de ignorância e de bondade. Isso tudo está virando dentro do cosmos material. Por favor, ouçam as aulas nas quais nós explicamos a diferença entre os planetas superiores e a realidade espiritual. É muito diferente. Então vamos mais uma vez repetir que o cosmos é como uma gigantesca bolha, um ovo, dividido em 3 faixas. Os planetas infernais, os níveis planetários. Por que eu friso níveis planetários? Para que vocês meditem nessa palavra. Os níveis planetários que não recebem luz solar. E depois existe o plano terrestre. E acima do plano terrestre existem as faixas dos planetas superiores. Tudo isso está trancado dentro do universo material, dentro da Brahmanda, dentro do agregado cósmico, do útero da ilusão material. Mesmo os semideuses habitam planetas materiais, embora materiais sutis, estão fadados e presos dentro do samsara. No final de suas encarnações, que são muito mais longas do que a encarnação humana, não é verdade que eles sejam eternos, eles voltarão à forma humana, seguindo o percurso kármico. Krishna diz que é possível você subir até Satyaloka, até o planeta mais elevado dentro da realidade material. Está dito aqui no Bhagavad Gita. Porém, a literatura védica vai abrir este conhecimento e vai nos explicar que este processo é dificílimo. Pois uma vez encarnada na posição de um semideus, a diva, a atma, a alma individual tem a ilusão de que ela é extremamente poderosa. Portanto, ela deixa de lado as atividades piedosas e acaba sendo atraída pelas atividades apaixonadas dentro do cosmos e perde o karma positivo. E quando abandona a sua forma como semideus, ao invés de continuar subindo o cosmos como uma gigantesca escadaria, ela acaba descendo de volta para a plataforma humana, pois ela usou a gasolina do seu karma positivo para o próprio desfrute sensorial. Os semideuses não têm regras kármicas, não há pecado para os semideuses.
Portanto, é difícil estruturar uma ascensão espiritual baseada em autocontrole, em piedade, em aperfeiçoamento. Eles estão mais iludidos em alguns casos, que me perdoem aqueles que estão trabalhando para a funcionalidade do cosmos, mas há exemplos como Indra, que também me permita que eu pronuncie sobre a sua vida privada, usando a sua história como exemplo, mas assim, os Vedas se relacionam com o Senhor Indra, não é? Então, portanto, há semideuses que vão agir de maneira apaixonada, que vão entrar em competição, em alguns casos, com o próprio Supremo. Portanto, existem estes aspectos de ilusão dentro do universo, do cosmos material inteiro. Planeta celestial é uma coisa, os mundos espirituais são outras. Então, vamos tomar cuidado. O que é espírito? É aquilo que não é material, que não é visível e detectável dentro do universo inteiro. A alma está encapsulada e presa nos corpos sutis, nos chakras, na mente, na inteligência, no ego e no corpo material. Quando nós morremos, este corpo sutil vai passar pelo processo kármico. Ninguém sai no espírito puro, pois isso significaria não se comunicar mais com este universo. É o fim das encarnações materiais. O fim do samsara. Portanto, estamos explicando que o cosmos se divide em 3 faixas. A faixa da ignorância, a faixa da paixão e a faixa da bondade. A mente de todos os seres vivos também. Os objetos também. Os desejos também. As crianças numa escola também. Há crianças mais tamásicas, mais rajásicas e mais sáttvicas. Quando uma criança nasce, segundo os Vedas, os sábios, os Vaishnavas, vão até os pais e colocam diante da criança um livro, um livro védico, uma moeda e uma faca. O que a criança toca vai determinar as suas aptidões. Mas a criança vai tocar no primeiro que tiver na frente dela. Mas quem pode considerar o que uma criança sente? Os sentimentos, as escolhas, nós estamos repetindo isso, é fundamental. Elas são irradiadas pelas estrelas, captadas pelos chakras, que são organizados pelo karma. Portanto, um jovem guerreiro, um kshatriya, alguém que prima pela justiça, vai tocar a faca. Um comerciante tocará a moeda, pois ele sente o impulso dos planetas agindo dentro de si, que governam suas atitudes mesmo na mais tenra infância. O sadhu, o brahmana, o sábio, tocará o livro. Isso é verificável através da astrologia. Cada um de nós pode descobrir qual é o seu varna. Muito bem. Vamos continuar a leitura. Verso 19. Quando a pessoa percebe que as 3 modalidades são o único impulso deste mundo e compreende o Senhor Supremo, transcendental às modalidades, então ela consegue me amar com devoção. O que significa isso? Significa que o João, a Maria e o José, o vizinho, a tia e o primo, o inimigo, o chato e o perturbador, estão agindo sob a influência dos planetas, escravizados pelas radiações materiais, e não são culpados do que fazem. Isso gera um olhar de automática e irreversível caridade. O Senhor Vishnu diz claramente, assim como os seres humanos são escravizados pelas estrelas, eu me torno o escravo do meu devoto puro.
Os seres humanos são escravizados pelas energias que são irradiadas pelos planetas. Quando você enxerga que eles não estão fazendo por mal, que eles simplesmente não têm controle sobre as gunas, e que se estão sendo ignorantes, apaixonados ou enxergando a bondade apenas do ponto de vista material, eles não estão conseguindo ver o mecanismo da matéria. No momento que você tem piedade desse aspecto, e você entende que as suas próprias ações, não só a deles, as suas próprias ações também estão respondendo a esta radiação, você está avançando no conhecimento que faz com que você não reencarne mais. Então nós não podemos dizer, sim, tal pessoa tem tal planeta. Sim, existem as gunas da ignorância, mas você viu o que ele falou? Não importa, é assim. Não importa, você viu o que ela falou para mim? Ela não falou porque a alma dela está pronunciando os sons que são irradiados pelas estrelas. Ela não tem ainda consciência, ela está em piloto automático. Que nível de piloto automático ela está? Que nível de piloto automático ele está? Que nível de piloto automático eu estou? Os grandes santos são nirguna. Os Vaishnavas que atingem a perfeição são nirguna, ou seja, não são telecomandados pelas estrelas. Eles recebem informação direta do Paramatma. Krishna, no coração deles, vendo que eles são capazes de controlar os sentidos, consegue alcançar a consciência e eles se tornam diretos e perfeitos servos do próprio Guru. Quem é Shri Guru? Quem é o Guru? É Krishna, que está no coração das entidades vivas e que assume o comando das ações a partir do momento que a pessoa se rende perfeitamente ao conhecimento védico. E aí vem a pergunta, todos os gurus, todos os Vaishnavas estão neste nível? Segundo os Vedas, há também 3 níveis para os Vaishnavas, para os grandes gurus. Existe um nível básico, um nível intermediário e um nível avançado, também divididos em 3 degraus. Existe, sim, cada um. Existe dentro dos básicos, existem os básicos intermediários e os básicos avançados. Depois ele vai se tornar médio básico, médio intermediário e médio avançado. Depois ele se torna avançado básico, avançado intermediário e avançado avançado. Uttama Bhakta. O super santo. O super guru. Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari e Kanista Adhikari. Kanista é básico. Madhyama é médio. Uttama. Uber em alemão vem de Uttam, super. Então, existem aqueles que têm total conhecimento. Isso também precisa ser compreendido de maneira profunda. Sobre o que eles têm total conhecimento? Sobre Krishna. Maharaj perguntaram para ele, mas você prefere que a gente grave primeiro as percussões? Eles iam gravar uma canção sagrada, um bhajan com ele. Ou as cártalas, ou primeiro a gente grava tudo junto, ou sua voz a gente edita depois? Ele respondeu, eu não sei, eu não sou um expert. E eu? Como quem diz, vocês não entenderam no que eu tenho conhecimento pleno. Por que ele riu? Porque eles acham que eu vou saber como é que grava uma coisa no estúdio em Nova York em 1977. Não é assim que funciona. Você precisa entender o que eles sabem com perfeição. Outra questão. A sociedade indica tal guru como o mais elevado. É verdade que seja ele? Pode ser. Pode também não ser. Você precisa descobrir, nós não estamos analisando Guru Tattva, né? As características do Guru. Nós devemos fazer isso em breve. Ler Shri Guru Sua Graça. Se vocês quiserem já entender sobre o Guru, aos poucos vocês devem ler esse livro. E começar a entender quais são as características do Guru. Quem tem quais características, quem não tem tais características. Honrar a todos os Vaishnavas é necessário, mas eles precisam ser honrados, segundo os Vedas,
em respeito ao seu nível espiritual. Portanto, você honra um devoto que é básico de determinada maneira, você honra um devoto médio de determinada maneira e você honra um devoto avançado de outra maneira. Toda a realidade requer uma ética, uma etiqueta perfeita. Óbvio que a princípio isso não é fácil fazer. Nós estamos ouvindo sobre isso pela primeira vez, muitos de vocês. Quem é quem? O brilhante, o diamante, é mais valioso do que a safira. Porém, é menos valioso do que a platina, por exemplo. Vamos fazer uma hierarquia agora aleatória. O rubi é menos valioso do que a safira, mas é muito mais do que a pérola. Quem é o rubi, quem é a pérola, quem é a safira dentro da realidade espiritual? Um grande erro também da vida espiritual é quando nós conhecemos, digamos assim, a pérola. Estou falando dentro do panorama dos grandes Vaishnavas. Não estou falando fora da realidade védica. Pois há tanta especulação e imprecisão no conhecimento que nós não podemos considerar preciosas pedras, os mestres que não conhecem o nome de Deus, que não conhecem as formas de Deus, que não têm a aproximação com o conhecimento espiritual. Por quê? Porque as próprias filosofias no mundo também são divididas em filosofias espirituais da ignorância, filosofias espirituais da paixão, filosofias espirituais da bondade. Os Vedas são o auge, o início, a semente do conhecimento de Deus na matéria. Dentro do conhecimento védico você vai encontrar com joias, são os grandes mestres, são os sábios. Eu tenho notado que muitas pessoas dizem, eu até agora só conhecia as pérolas, mas agora apareceu uma esmeralda, vamos jogar as pérolas para trás. Elas não conseguem, isso chama uma espécie de existe o deslumbre social na sociedade, e existe o deslumbre espiritual. O deslumbre social, né, é a característica daqueles que fazem alpinismo, não é? Já ouvimos falar disso. Das pessoas que conhecem um grupo de amigos que tem, é uma pessoa que tem poucas condições, eles conhecem alguém que tem uma casa legal com uma piscina, eles ficam indo ali. Quando alguém que tem uma casa melhor, com uma piscina maior, vai na casa desta pessoa, ele vai fazer amizade com esta pessoa para ir para a casa maior, para a piscina mais cheia d'água. Isso chama-se alpinismo social. Existe também um alpinismo espiritual. A pessoa se deslumbra com a ideia de que ela está conhecendo o rubi e ela passa a desprezar a pérola no seu coração. Isso é muito comum no meio do avanço espiritual, dentre aqueles que ainda não se tornaram devotos, mas que pretendem. É visível este aspecto. Ele acontece nos nossos corações. Nós passamos por esse teste. Não são os outros que passam pelos testes, somos nós, sou eu. Então, ao conhecer depois o rubi, a esmeralda é descartada. Ao conhecer a safira, o rubi é descartado. Não funciona desta maneira. Nós temos que aprender a honrar os Vaishnavas e os devotos na sua posição específica, sem simplificar a nossa gratidão. E sem fazer alpinismo espiritual. Quem é que está na minha frente? Que esforço tal pessoa fez para obter conhecimento em relação aos Vedas? Qual é a relação da esmeralda com o rubi e com a pérola? Isso é um outro aspecto. Como eles se relacionam dentre si, quais são os graus de respeito que eles possuem entre si. Há pedras que são consideradas rubis para o público, que, porém, entre as pedras preciosas são diamantes escondidos. Pois a função social é uma coisa e a elevação espiritual é outra. Você não tem como medir, Gurudeva dizia. Como é que você mede a espiritualidade de alguém? Muito bem, vou repetir
de maneira mais lenta, que o próprio percurso espiritual também é dividido em 3 patamares: ignorância, paixão e bondade. Ou melhor, conhecimento básico a respeito de Krishna, conhecimento intermediário a respeito de Krishna e conhecimento perfeito a respeito de Krishna. Estes 3 níveis existem. Nós temos que aprender a distinguir a realidade. Ah, meu Deus, quanta coisa! Sim, são muitas coisas. Aos poucos nós vamos focalizando uma por uma. Por hora vocês estão ouvindo as aulas. Com o tempo vocês vão ler mais sobre as aulas. Com o tempo aqueles que desejarem vão conhecer Vaishnavas elevados. E vão aprender a se relacionar com eles. Se relacionar entre si. Maharaj, quando veio ao Brasil, falou sobre uma passagem védica de um grande Vaishnava que pede ao discípulo, que pede aos seus alunos, aqueles que viviam com eles, aos monges que viviam com ele, que fossem à casa de um dos seus discípulos, um homem de posses, e avisasse que ele gostaria de ir a tal cidade ensinar, dar aulas sobre Krishna. Os discípulos, os monges, vão até a casa deste homem de posses, batem na porta e avisam: sim, nosso guru quer vir visitar você. Nosso guru quer estar aqui nessa cidade e ensinar sobre Krishna aqui. Você poderia recebê-lo? O comerciante abastado responde: claro, e começa a fazer preparativos imediatos para receber o guru. Os monges ficam ali algumas horas e depois, sem nenhuma comunicação, pois o comerciante estava ocupado em comprar flores, em organizar a casa, etc., não deu atenção para estes monges. E os monges voltam aos pés do guru e dizem para o guru, quando ele pergunta, Ramanuja Acharya, né? Ramanuja Acharya pergunta: como vocês foram tratados por tal discípulo? E os monges dizem: fomos tratados muito bem, Gurudeva. Ele ficou muito feliz com a sua vinda e já está fazendo preparativos. Aí o guru pergunta: ele lhe ofereceu comida para vocês? Vocês caminharam daqui até lá, devem ter chegado lá com fome. Ele lhes ofereceu algum alimento? Eles respondem: não, Gurudeva. Ele ofereceu alguma fruta? Não, Gurudeva. Ele ofereceu água para vocês? Não, Gurudeva. Ele ofereceu um lugar para que vocês se sentassem? Não, Gurudeva. Gurudeva medita e diz: portanto, avisem este meu discípulo que ele não está ainda apto a nos receber. Pois entre ele e vocês existem laços de fraternidade espiritual. Como alguém pensa em receber o Pai e ignorar os irmãos? Se ele tem respeito por mim, real, ele deveria honrar vocês, respeitar vocês. Se vocês não se respeitarem como irmãos, como é que vocês pensam em se relacionar com um mestre? A etiqueta, ela vai servir não somente para entendermos Krishna. A ética não serve somente para entendermos Deus. Vamos entender a etiqueta como a ética do dia a dia. A ética serve para nós nos relacionarmos com todas as pessoas ao nosso redor, na medida de suas plataformas, na medida da sua compreensão. Portanto, chega um louco na sua casa, você não deve tratá-lo como se ele fosse um grande sábio. Chega um ladrão na sua casa, você não deve tratá-lo como um amigo. Chega um conhecido na sua casa, você não deve tratá-lo como se ele fosse seu irmão. Mas há uma apropriada forma de tratamento para cada ser vivo. Há uma apropriada forma de tratamento para cada um de nós. Esta forma só é compreendida no momento em que nós entendemos Deus.
No momento em que nós começamos a respeitar Deus, nós vamos respeitar a todos, como uma relação entre o centro do Sol e os raios do Sol. Tudo vai para o lugar quando você focaliza o centro do Sol. Deus é o centro do Sol. Porém, este processo deve ser algo sincero, como dizia Gurudeva. Se você está calculando, eu vou amar a Krishna porque eu quero sair dessa realidade perecível, deste mundo material, perecível, o mais depressa possível. Mas você não está pensando na sua relação de amor com Deus. Você não se torna apto a perceber que nível de compaixão é necessário termos com os outros para chegarmos a Deus. Aí o fanatismo penetra o nosso coração, pois você quer conhecimento para sair daqui. Você quer conhecimento para parar de morrer. Você quer conhecimento para receber bênçãos. Mas você não está interessado na realidade do ponto de vista de alguém que se purifica e que experimenta natural compaixão por todos. Isso é algo que requer uma certa meditação. Por um lado, você tem que, obviamente, priorizar Deus. Por outro lado, você tem que honrar aqueles que têm conhecimento védico. Por outro lado, você tem que reconhecer os diferentes níveis deste conhecimento védico. Por outro lado, você tem que entender que este conhecimento védico não passa através de símbolos exteriores. Gurudeva dizia, você precisa ouvir alguém falar para entender que nível espiritual tal pessoa tenha. Portanto, não é uma graduação que pode determinar o nível espiritual deste ou daquele, mas sim o avanço interno. Por outro lado, você precisa também saber conjugar esta ética para todos os seres vivos. De que maneira nós tratamos os animais? Adorando os animais como se fossem deuses? Tendo respeito pelos animais? Comendo os animais? Qual é a maneira correta? Qual é a maneira correta de tratar um vizinho? Qual é a maneira correta de tratar um amigo? São duas formas diferentes. Há pessoas que acham, como eu tenho que ser muito caridoso, eu vou ter que abrir a porta até para o bandido e dizer, por favor, roube. Mais uma vez, fanatismo. Não há uma ideia de compreensão profunda do conhecimento védico. É verdade que os Vedas nos aconselham a perdoar aqueles que inclusive não merecem, pois nós temos que alcançar um nível de humildade muito profunda. Nós temos que ser mais humildes do que a folha de grama. Mas isso não significa que nós vamos convidar para jantar alguém que viria trazer, por exemplo, alimentos em putrefação para a nossa casa, ou alguém que usaria drogas durante este encontro e ofereceria drogas para os nossos outros convidados. É necessário um filtro para a proteção do nosso avanço espiritual. E uma inteligência para conjugar os diferentes aspectos de relação com o mundo. Vamos ler um último verso e encerrar a aula. Transcendendo essas modalidades manifestas no corpo, a pessoa é liberada das misérias do nascimento, da morte, da velhice e conhece o júbilo da imortalidade. Ou seja, quando nós estamos superando a influência da paixão, da ignorância e da bondade material, estamos nos situando na bondade transcendental, enxergando a realidade como um teatro e percebendo as energias que dentro de nós e dos outros estão impulsionando-nos em relação à ira, rumo à cobiça ou à luxúria, ou a outros defeitos. E percebemos que isso não é inerente ao eu, mas é inerente à matéria. E não esquecemos mais deste aspecto. E isso nos aproxima de Krishna e nos faz mais devocionais e mais apaixonados por Deus e, portanto, em nossos corações possibilita o cantar dos santos nomes, o pronunciar do Mahamantra com mais profundidade, com mais atenção, com mais interesse, com mais atração. Nós estamos quebrando as correntes da miséria que nos ata ao nascimento, à morte e à velhice. E nós estamos
conhecendo a energia da imortalidade, a essência da imortalidade. Nós estamos superando a matéria ao superar as 3 qualidades deste universo, em nós e nos outros. Quão é importante este capítulo. Portanto, eu peço a todos que ouçam novamente esta aula e ouçam a aula passada, caso a tenham perdido, pois este é, por Krishna, determinado como algo extremamente elevado, como um conhecimento superior àqueles que são explicados a Arjuna precedentemente nos capítulos do Bhagavad Gita. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Obrigado pela atenção, pela confiança.